Primeiro, eu queria agradecer aos organizadores por terem coragem de me deixar abordar um tema tão complexo e tão desafiador. Porque vir aqui falar sobre meio ambiente, para mim, seria facílimo, porque é um tema que eu domino. Eu sou pré-jurássica. Eu comecei na área de meio ambiente quando ninguém falava em meio ambiente no Brasil. Eu comecei dentro do movimento ambientalista nos anos 70. Praticamente, a minha turma de meio ambiente está quase todo mundo aposentada. E eu ainda estou sobrevivendo sem o arranhão daqueles que me detestam, da caridade daqueles que me detestam. Estou brincando, viu? Mas, enfim, qualquer tema na área ambiental seria muito simples e muito objetivo. A gente vinha aqui, poderíamos falar sobre gestão ambiental cemiterial, que é um tema que está em moda atualmente. Poderíamos falar sobre gestão... Poderíamos falar sobre integração da gestão de recursos hídricos com gestão costeira, que foi o tema do meu mestrado primeiro. Poderíamos falar sobre vários assuntos objetivos e técnicos. Entretanto, eu acho que a área de meio ambiente falta um pouco de uma visão sistêmica, uma visão de sobrevoo, como se a gente estivesse, né, olhando as nossas questões de uma forma de cima, para que a gente possa, inclusive, enxergar o futuro. E é isso que eu me propus a fazer hoje. E é lógico que é bom assim, é a minha visão. Isso não é verdade. A verdade não existe. A verdade é a visão de cada um dos seus fatos. Porque o mesmo fato, visto por mim, ele é um. Visto por ela, é outro. Visto por ele, é outro. Por quê? Porque, quando a gente vê um fato, a gente infere a nossa cultura e as nossas informações. Então, quando eu vou traduzir um fato, eu vou traduzir com toda a minha bagagem cultural, social e afetiva. E, com isso, eu vou enxergar aquele fato de uma forma totalmente diferente. Por isso, a verdade não existe. A verdade é a versão do fato sob a ótica de alguém. E aí, quem quiser se divertir um pouco com isso, né, pode ler um livro que eu sou apaixonada por ele, é um livro antigo, A Construção Social da Realidade. A Construção Social da Realidade é um livro que abre o seu olhar sobre essa questão um pouco mais sistêmica. E aí a gente vai falar sobre sustentabilidade, desenvolvimento e emprego. Por que esse tema? Porque sustentabilidade é o tema que, desde 92, todo mundo fala nisso. Sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. E o que a gente realmente avançou na questão de sustentabilidade? Se a gente observar, a gente tem algumas coisas que a gente avançou muito. A consciência ambiental, ela aumentou muito. Hoje, qualquer pessoa, de qualquer nível, sabe falar alguma coisa sobre meio ambiente. A gente pode observar nas cidades menores, nas cidades maiores, que a quantidade de lixo que é coletada na rua diminuiu muito. No Brasil, foi cerca de 56% do lixo que as pessoas jogavam na rua nos últimos 10 anos. Se a gente observar, a questão do consumo de água também teve uma mudança de comportamento. Agora, a mudança de comportamento demora. E sustentabilidade nada mais é do que o triple bottom. Ou seja, é um tripé, onde, de um lado, você tem... E é um tripé, é um triângulo, que ele é completamente igual. Tá? Então, esse triângulo ele tem o quê? Numa vertente, ele tem a economia, noutra vertente, ele tem o social. E a apresentação não está aí, não? Eu não coloquei porque eu tinha mandado previamente. Na outra ponta, ele tem o meio ambiente. Cada vez que você mexe em qualquer uma dessas pontas, você tira o equilíbrio. E sustentabilidade nada mais é do que a busca pelo equilíbrio. A busca pelo equilíbrio entre o meio ambiente, entre o desenvolvimento e entre as pessoas. Esse equilíbrio tem sido cada vez mais frágil no mundo que a gente vive. Toda vez que a gente tem uma crise econômica, é fragilizado um dos pontos. Uma hora é fragilizado as pessoas, na outra hora é fragilizado o ambiente. E a gente pode observar, por exemplo, na crise de 2008, o que foi fragilizado? Qual foi a primeira lei que foi flexibilizada?
foi a do meio ambiente. E não começou pelo Brasil, não. Começou pela Europa, com a flexibilização das diretrizes da Comissão Europeia de Meio Ambiente. A outra coisa é o seguinte, o mundo está mudando cada vez mais. A minha geração veio de um mundo sólido, onde você fazia medicina e engenharia, ou direito, e você tinha, aspas, garantido emprego e uma vida com uma boa renda, que você teria, no mínimo, uma classe média. Hoje o mundo é líquido. Hoje o mundo é líquido. As coisas mudam numa velocidade imensa. E com a vinda da internet e com as informações galopando a cada dia, que você não consegue se manter just on time sobre nenhum assunto, o mundo mudou. E a educação no Brasil, que é onde eu conheço, eu não posso falar do que eu não conheço, não mudou. Nós estamos quase que vovô vê a uva. Só não é o vovô vê a uva, mas é outro que vê a uva também. Ou seja, a gente continua com os mesmos métodos e as mesmas práticas do século passado. Num mundo que muda vertiginosamente. No mundo que hoje tem faculdades de medicina no mundo que estão ensinando dentro do megaverso. Tem hoje lojas que vendem o alfaiate digital, por exemplo, hoje. Você monta o seu avatar com as suas medidas, manda para a loja, o alfaiate pega a roupa que você escolheu, acerta no corpo do seu avatar e manda para você na altura, tudo certinho. Quando você pensou que uma profissão de alfaiate ia virar alfaiate digital? Quando que a gente pensou que a gente ia fazer consulta médica online? Telemedicina, hoje se opera, tá, online. Ou seja, tem um grupo de cirurgiões em outro país, trabalhando com outro grupo, em São Paulo, por exemplo, que eu conheço bem, e que eles vão trocando as informações por imagem. Agora corta ali, tira mais aquele pedacinho lá. Quanto a gente pensou nisso? Quais são as habilidades necessárias para essas profissões de futuro? Como nós vamos nos mover nessa nova realidade? E como a gente vai garantir a sustentabilidade para que a gente possa viver neste planeta? Quais são as profissões do futuro? Quais são as habilidades que estão sendo exigidas nesse novo mercado de trabalho? Há 2 meses atrás, eu precisei de contratar 6 engenheiros. Eu testei... apareceram, né, a gente botou no mercado, apareceram 230 candidatos. A empresa de seleção mandou 30 para eu entrevistar. Eu só consegui 2, eu precisava de 6. Por quê? Porque as habilidades do mercado hoje são totalmente diferentes. Eu preciso de gente que tenha capacidade de lidar com gente e com máquina. Eu preciso de gente... Agora eu nem sei mais onde eu estou. Aí faltou uma coisa que depois eu volto lá. Eu preciso de gente que tenha capacidade de lidar com tecnologia, seja o peão da minha obra, seja o cara que está comigo lá dentro da área de sustentabilidade, da diretoria de sustentabilidade e regulação. Eu preciso de gente que sabe interagir com gente e com máquina. Eu preciso de gente que sabe mexer em tecnologia bem. Hoje, qualquer empresa razoável precisa de dashboard, ou seja, demonstração de resultados dentro de um dashboard, dentro de um Power BI. Quantas escolas estão trabalhando com isso? E isso é muito simples. Então, assim, o mundo mudou. E para onde nós estamos indo? A educação no Brasil precisa mudar. A gente precisa inverter a pirâmide de financiamento da educação.
Nós precisamos que o governo brasileiro, em seu todo, União, Estado e municípios, invista mais forte na educação infantil e fundamental. Porque quando chegar na universidade, essas pessoas vão ser capazes de aproveitar o que a universidade pode te oferecer. Senão, é mais um terceiro grau igual ao segundo grau, com matérias diferentes. A gente precisa aprender a pensar. A gente precisa aprender a refletir e entender qual é o nosso papel na realidade em que a gente vive. E isso está cada dia mais difícil. Por quê? Porque a geração mais nova, ela foi criada em zapping. Ou seja, olha, quando você estiver em aeroporto, em áreas assim, que tem criança de 1 ano, 2 anos, todas estão no celular. Todas têm o dedinho que sabe achar o YouTube. Todas. E ainda vão assim, ó. Tá? 1 ano e meio, 2 anos. Com a capacidade reflexiva que essa criança pode ter. Por quê? Porque ninguém conta historinha, mas para ela é mais fácil eu dar um celular na mão dela. E no celular não tem historinha, são só imagens. Eu estou ensinando a jogar imagens. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar em onde nós estamos e qual a tendência. Porque nem sempre é o que a gente quer, é quais são as tendências pesadas que existem. Se a gente pega, por exemplo, nós temos alguns instrumentos que são instrumentos públicos de gestão. Por exemplo, no Brasil, nós temos a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Quem de vocês já leu o ENDES aqui? A Estratégia Nacional de Desenvolvimento? Ninguém? É onde está o Planejamento Nacional de Desenvolvimento, que serve de base para fazer o plano plurianual, que define o orçamento da União. E lá, ele usou os pilares da sustentabilidade, mas, em nenhum momento, ele definiu instrumentos de integração e de governança. E aí, uma área pode ir melhor do que a outra. E aí você tem o quê? A desestabilização do tripé. Então, quando a gente fala assim, que sustentabilidade, o que é o desenvolvimento sustentável? Isso foi definido por George School muito antes da Eco 92, quando ele dizia sobre a questão de entropia, né? Ou seja, você não deve comprometer, essa geração não pode comprometer a geração futura, que ele chamou de compromisso intergeracional. Então, como que a gente deve fazer isso? Como é que eu não vou comprometer? Então, eu tenho que atender às necessidades. Não. Eu tenho que satisfazer. Mais um para trás. Essa aqui, ó. Perdi-me, viu? Mas eu vou continuar falando sozinha. Vou deixar, depois vocês usam os slides, né? Porque eu comecei numa outra via. Então, é o seguinte, a sustentabilidade, a desenvolvimento sustentável é eu atender às necessidades da atual geração sem comprometer as gerações futuras. Quais as necessidades dessa geração? Quais são? Será que é só água, energia, lugar, habitação, trabalho? Quais são as necessidades? Essa é uma geração muito diferente. E a gente hoje, tanto é tão diferente, que hoje as gerações têm letras, né? Millennium, Y, Z, não sei, tem um monte de número aí. Azul, né? Que é a Blue, tem um monte de geração. Cada geração tem características diferentes. E essas gerações, elas não estão conseguindo se integrar, se interpolar. Eu tenho uma ação voluntária numa comunidade do Rio de Janeiro, que é uma comunidade extremamente violenta, em Santa Cruz, e para fazer o trabalho, eu trabalho como orientadora profissional dos jovens em situação de vulnerabilidade total, social, emocional, tiral,
tiro, porrada e bomba, enfim, tudo isso. E eles mesmos não sabem o que eles querem. Hoje eu fiz uma pergunta a ela há pouco. O que te faz feliz? O que te atende? Quais são as suas necessidades básicas? O que será uma necessidade básica daqui a 20 anos? Vocês? Eu não, porque já estarei mortinha. Tá? Mas daqui a 20 anos vocês vão estar em plena capacidade produtiva. Vocês já pensaram sobre isso, guri? Para onde nós vamos? Então, uma das primeiras mudanças que a gente precisa brigar e batalhar é na educação, porque o mundo mudou e a educação não mudou. Eu dei aula em universidade há muito tempo, 17 anos. Saí, pedi exoneração, todo mundo disse que eu estava doida. Saí de uma universidade federal com salário fixo todo mês, né? Estava doida para ir para o mercado de trabalho. Mas eu saí por quê? Porque, gente, eu não dava mais conta. Eu estava querendo pular no pescoço dos alunos, não era para dar beijinho. Era para torcer o pescoço. Porque cada vez tinha menos interesse, menos curiosidade. A escola tem que ser um ambiente para aprender a aprender. Não é para ensinar as informações que já existem na internet, muito mais atualizadas do que eu vou estar como professora. O que eu tenho é que despertar curiosidade, é o tesão pelo conhecimento. É a curiosidade de eu querer saber, de eu querer entender o mundo, de querer entender alguma coisa nessa vida. É o aprender a aprender que nos move. Quando você aprende a aprender, você é capaz de aprender absolutamente qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Você consegue enxergar os nichos, você consegue enxergar os problemas, você consegue sistematizar as informações e construir uma nova informação. E isso é o que a nossa escola precisa, é despertar a curiosidade, e é ensinar, o aprender a aprender. Como é que eu aprendo? Qual o melhor jeito de eu aprender? Como que eu posso ter uma curiosidade mórbida que me faz estudar todos os dias uns assuntos diferentes, umas coisas novas? E a televisão é um ensinamento enorme, maravilhoso. A série, os seriados são o quê? Nada mais do que prender a sua curiosidade, despertar a sua curiosidade para você não perder o próximo episódio. Obrigada. Eu ia falar capítulo, mas capítulo de novela é coisa antiga, né? Então, se você observar bem, o mundo exige uma nova habilidade. Quais são as habilidades que esse mundo novo exige desse novo profissional? Primeira coisa, é uma era da automatização. Hoje, um carro de lixo, ele não precisa mais, em muitos lugares do mundo, do gari. No nosso país, ainda, a gente tem os mocinhos lá fazendo ginástica, correndo atrás do caminhão com o saco de lixo na mão para jogar lá. Mas, na maioria dos países desenvolvidos, isso não acontece mais. Você joga o lixo na lixeira, ele cai, corre por baixo da rua, vai cair numa caçamba que é levada para a destinação. Inteligência emocional. Isso é uma habilidade super mega necessária hoje. O pensamento e análise crítica. Nada é verdade. Tudo é móvel. Conhecimento é móvel. Vocês viram? Quando eu comecei a fazer o ensino médio, há muitos milênios atrás, né, como eu disse, eu sou pré-jurássica, né, o átomo era o quê? Elétron, próton e nêutron. Hoje tem quarks, tem subquarks. Hoje você tem 7 níveis de onda eletrônica. O mundo mudou. E o átomo era o mesmo que hoje. Antigamente, eu sou química de formação básica, né? Depois fiz gestão ambiental, depois fiz outras coisas na vida. Agora estou fazendo economia, para me divertir na faculdade. Aliás, estou matando meus colegas de rir. Tá?
Porque, como eu tenho uma vivência muito grande, eu acabo tendo uma análise crítica muito forte em relação ao formato da educação. E aí eles estão, os meninos novinhos estão se divertindo muito comigo, e eu também muito com eles, e aprendendo muito também. Então, o pensamento crítico é fundamental. Como eu disse, a verdade não existe. Eu morro de vontade de matar uns professores porque eles não conseguem ensinar de forma parcial. A nossa escola no Brasil é ideológica. A Faculdade de Economia da UFRJ é totalmente marxista. Eu não sou contra o marxismo, não. Só que eu acho que eu tenho que entender o que o marxismo tem de bom e de ruim, o que o Ricardo fez que é bom e ruim, o que o Fordismo, cada um dos pensamentos econômicos que estiveram em voga nas últimas décadas, e como que hoje o mundo se move dentro disso. A gente precisa... Ela saiu. A gente precisa ter visão sistêmica. Quando veio o Fordismo, a moda do Fordismo nos anos 40 era o quê? Eu não sou dessa época, não, tá, gente? Eu sou pré-jurássica, mas não tanto, viu? No Fordismo, o que acontecia? Veio a necessidade de especialização. Aí a gente estava até conversando, estava falando, medicina, sim, tinha um especialista que era de pé, tinha um especialista que era do dedão do pé, especialista de ombro, especialista de joelho, tá, na medicina. Assim como em carro, o cara que só mexia com injeção eletrônica, o outro que só fazia isso. Hoje, cada vez mais, a gente precisa de profissionais que tenham a capacidade de ver o todo, de entender o todo, até para saber onde é que está o problema. Porque, se você só vê aquele pedacinho, você não consegue enxergar como o organismo, seja o social, o tecnológico, funciona. Onde é que está o problema? E a gente, hoje, na medicina, surgiu agora, que antigamente chamava clínico geral, né? Agora, para ficar mais chique e mais caro, chama medicina integrativa. Tá? O médico integrativo é aquele que junta todos os outros para poder juntar todos os exames e falar, não, o seu problema é esse. Ou você não tem problema, só está ficando velha, precisa repor hormônio, ou, sabe, por aí vai. Então, o que acontece? Essa visão sistêmica está cada vez mais necessária e rara. E rara, gente. A capacidade de entender texto é uma coisa absurda. As pessoas, às vezes, erram uma prova porque não sabem ler a questão, não sabem o que eu estou pedindo. A prova porque não sabe ler a questão, não sabe o que eu estou pedindo. Não sabe, lê lá e fala assim, não, o que ela está pedindo? Será o que ela quer? A capacidade de perguntar. Se eu não sei, eu tenho que perguntar. Eu tenho que procurar quem sabe. E eu tenho que ter coragem de, mesmo depois de 45 anos na área, eu falo, eu não sei, gente, eu não aprendi isso ainda. Ainda, mas vou aprender. Há 10 anos atrás, não 10 não, 2015, não tem 10 não, eu não sabia nada sobre gestão ambiental de cemitério. Nem sabia que morto precisava de ter gestão ambiental. Não sabia nada. Falei, preciso aprender, então vamos aprender, né? Aí fui entender como é que o corpo se decompõe. Porque quando você conhece o processo, você consegue enxergar. E você só consegue enxergar como você consegue ver o processo como um todo. Porque aí você consegue enxergar as partes. Se você só vê as partes, você não consegue enxergar o processo. A outra coisa, não adianta. Isso daí não tem jeito. Tecnologia precisa, desde o agricultor, que hoje tem as vaquinhas tudo chipadas, sabe quantos passos ela deram, se a carne dela vai entrar no mercado 1, 2 ou 5, pelo tanto de passo que a vaca deu no pasto, pelo tanto que ela comeu de sal, disso, daquilo. As vaquinhas estão chipadas, gente. Até as vaquinhas piratas estão chipadas no Pará. Tá? Então, assim, habilidade em tecnologia não tem jeito. É necessário e fundamental. E não é só saber mexer o básico. Tem que ter curiosidade, tem que entender para que serve. Por exemplo, para que serve o metaverso?
Para onde ele está indo daqui a 5 anos? Vale a pena eu comprar ação agora da Meta ou não? Tudo na vida está integrado. As coisas não são soltas, não são aos pedaços. Uma outra habilidade fundamental, adaptação e flexibilidade. Eu já trabalhei em muitos lugares. Um dos lugares que eu mais amei trabalhar, onde eu aprendi muito isso, foi na África. E agora o Jurássico vai aparecer assim com data, né? Em 1978, a África estava com uma epidemia muito grande de cólera. Eu estava estava iniciando o meu mestrado na área de mapeamento de fontes de contaminação, era a minha dissertação. E eu tinha uma bolsa da Organização das Nações Unidas. E aí eu fui pela OMS para lá. Eles mandaram todo mundo que era bolsista, falaram, para de estudar, vai agora estudar na prática. Aprendi a fazer bomba de bambu, a tratar água de forma totalmente diferente, que eu nunca soube, a mapear fontes de contaminação com metodologias absolutamente empíricas. E eu aprendi que, se eu não envolvesse a sociedade, na hora que eu virasse as costas, aquilo tudo, a cólera voltaria. Então, a flexibilidade e a adaptabilidade, cada vez mais uma necessidade. E a necessidade básica que a gente tem que ter é a humildade de saber que a gente tem que aprender todo dia. A gente aprende todo dia com o motorista que me trouxe, contando as novelas dele, da vida dele, com todo mundo, com vocês, quando a gente senta ali e conversa. A gente tem que aprender todo dia. Criatividade. Essa é uma palavra que, principalmente o pessoal da área de engenharia, tem a maior dificuldade de entender. Porque pensa que a criatividade é coisa da arte, né? A criação artística é a capacidade. Não. A criatividade é a capacidade de solucionar problemas complexos com soluções simples. É a capacidade de você tornar um assunto extremamente complexo numa aula que os alunos todos entendam. É você dar uma aula de economia, de macroeconomia, e todo mundo saber, olha, o PIB do Brasil é assim por causa disso e disso. Isso teve influência nisso e nisso daquilo. Todo mundo entendeu. E macroeconomia é uma coisa que não é simples, porque tem muitos inputs. Então, assim, habilidade de liderança. A liderança, as pessoas pensam que é para ser chefe. A liderança é a sua capacidade de influenciar. A gente tem que influenciar o meio onde a gente vive. A gente tem que liderar movimentos diferentes, sejam movimentos pela honestidade, pela não corrupção, sejam movimentos políticos, seja da coleta de lixo seletivo, seja por aprender a aprender de forma diferente, a usar uma plataforma de forma... Por exemplo, vou contar uma novidade. Eu coordeno um programa que eu não sei absolutamente de nada daquilo que eu coordeno. Eu não entendo nada de transporte. Nada. Sabe o que eu entendo? Nada de transporte. E eu fui convidada para coordenar a elaboração do Plano Estadual de Logística de Cargas e Transporte do Estado de Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu tenho a habilidade de enxergar as conexões e de transformar uma coisa complexa com usabilidade para qualquer cidadão que vai lá, entra no site e enxerga num dashboard que, por exemplo, se o prefeito X fazer uma estradinha disso, ele aumenta a capacidade de escoamento da carga dele na velocidade da luz, porque tem um modelinho lá que mostra ele como é que vai, quando ele faz aquele pedacinho de estrada, como é que afeta a economia dele. Isso é criatividade com visão sistêmica. E todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo sabe fazer isso. A gente tem que, cada vez mais, ampliar a nossa capacidade de ver o todo e de enxergar, quando a gente muda uma pequena parte em nós mesmos, como nós mudamos. A gente muda todo dia. E a gente tem que conviver com a gente e entender para onde a gente está indo. Quais as mudanças que eu quero ter em mim? Quais as mudanças que eu quero ter na minha sociedade? E aí você fazer o processo de liderança da mudança.
Você pode fazer o processo de liderança só na mudança pessoal. Você pode fazer o processo de liderança da mudança da sua família. Você pode fazer um processo de liderança de mudar o seu modo de enxergar o mundo. Você pode liderar no trabalho. Relacionamento interpessoal. Isso está cada vez mais difícil. Por quê? As pessoas e o próprio formato da sociedade está fazendo com que ela está promovendo o individualismo. A visão do coletivo está se perdendo. Então, a capacidade de relacionamento interpessoal está muito difícil, porque todo mundo quer ter razão. Então, a gente precisa trabalhar isso. E a capacidade de relação interpessoal é eu entender o que ela está dizendo. Eu tenho que aprender a ouvir. E entender o que ela está dizendo. Se eu não entendo, eu pergunto. Para que eu possa entender, e, de repente, o que ela está me dizendo vai influenciar muito no que eu estou fazendo ali na frente. A relação interpessoal é o equilíbrio do triângulo nas relações sociais. Porque cada um daqueles pontos do triângulo tem os seus triangulinhos menores, né? Então, professor, com isso, com esse processo de mudança todo que está acontecendo, nós temos muitas profissões que são novas. Quando que a gente ia pensar, por exemplo, que a gente teria um consultor de tecnologia na área de saúde? Hoje, todo hospital tem. Não tem um, não, tem mais de um. Tá? O que você tem? Consultor de aposentadoria. Eu estou escrevendo um livro sobre aposentadoria. Eu entendo de aposentadoria? Não. Mas sabe o que aconteceu comigo? Estou contando a minha experiência. O dia que chegaram para mim e falaram, você precisa se aposentar. Eu falei, já deu tempo, tudo mais. Eu falei, tá bom, vou me aposentar, então, e vou entrar no mercado, voltar ao mercado como CNPJ. Cara, na hora que eu olhei, eu fiquei chocada. Chocada. Por quê? Meu salário saiu de 16 mil num dia para 4.714 no outro. Perdi plano de saúde, perdi auxílio alimentação, perdi tudo. Só fiquei com aqueles 4 mil e pouco lá. Falei, tem que voltar amanhã, não dá para ficar. Pensei que ia dar para tirar um ano de sabático. Vou tirar um dia de sabático, que é o dia que eu vou procurar emprego, né? Procurar outro trabalho. E a gente tem essa educação na nossa escola. A gente aprende a lidar com as nossas finanças, a pensar sobre nossa gestão de vida. Quem de vocês aqui tem um plano de vida? Quem de vocês tem um... Sabe, isso é necessário. Isso é necessário. E hoje você tem profissionais que te ajudam a criar um plano de vida. Onde eu estou, para onde eu quero ir, quais são as minhas habilidades e o que me faz feliz. Então, você tem muitas profissões que são novas. Hoje você tem um detetive de dados. É uma profissão que eu nem sabia que existia. Eu só descobri porque eu tive que contratar uma pessoa para fazer uma análise de dados para mim dentro do Big Data. E eu não sabia nem como é que eu ia fazer para chamar alguém. Falei, vem, como é que eu faço? Vou botar que tipo de profissional que eu quero? Qual o perfil? Aí a moça do RH falou, ô, Diane, não fala isso não, que vão parecer que você está atrasada. Um detetive de dados. Falei, tá bom, desculpe a ignorância, mas fazer o quê? Detetive de dados é o cara que vai no Big Data, marca o que você quer saber das pessoas de uma determinada região ou de uma determinada idade, você bota os filtros que você quer, e ele vai lá, saca todo mundo daquela região com aquele perfil que você quer. Tipo de consumo e por aí vai. Tá? Engenheiro de energias renováveis, a gente já sabe que tem. Pessoal que lida com fotovoltaica, energia de maré, tem vários tipos de energias renováveis hoje, né? Facilitador de TI. Hoje você tem uns profissionais que são especialistas em trabalhar com facilitador de TI, principalmente em grandes operadoras de serviço, né? Porque pessoas mais velhas, não é o meu caso, diga-se logo, né? Sou jurássica, mas não tenho essa dificuldade, que é o facilitador de interação dessas pessoas com os novos robôs. Tá?
nem todo mundo consegue navegar bem com os robôs. Então, hoje, você tem um facilitador de TI. As operadoras de celulares, hoje, têm um treinador de como você opera o seu celular. Tá? Não, o celular está praticamente... Tem o celular que é quase indecifrável, né? Todas as coisas que tem lá. Bem, gestor de sustentabilidade, gestor de... Facilities já é uma coisa que todo mundo já tem bastante, né? Guia de loja virtual, segurança, hacker de segurança. Minha filha, por exemplo, é da área de TI. Ela trabalhou 3 anos como hacker de segurança. Ela entrava nos sistemas para baixar os firewalls, para saber onde estavam as vulnerabilidades do sistema. Hoje, ela trabalha com inteligência artificial, voltados não à segurança, a outra coisa. Então, hoje, você tem muitas novas questões. Especialista em recuperação de petróleo. Agora, qual é a nossa motivação para a gente perceber essas mudanças todas e agir? Primeiro, uma responsabilidade ética. E depois, ter interesse próprio, né? E aí que o mundo começou, há alguns anos, né, no Brasil, em 1930, nós tivemos o primeiro Código das Águas, a primeira legislação ambiental. Depois, nós tivemos, em 65, o Código Florestal. Depois, em 81, toda a Política Nacional de Meio Ambiente. E, no mundo, né, nós tínhamos Estocolmo, em 1972, onde o Brasil fez aquela vergonha, né? Os países desenvolvidos não queriam mais produções muito poluentes, eles falaram, manda para o Brasil que eu quero desenvolvimento. Então, vieram plantas muito antigas, né, e tudo mais. Depois, em 92, nós resgatamos a nossa autoestima, né, com a Eco 92, a Rio 92 sendo aqui no Brasil. E aí iniciaram-se, né, em 96, os guias, né, de desenvolvimento, que primeiro foi os ODMs, né, e agora os ODS. O meu objetivo aqui não foi vir aqui para ensinar, mas foi para vir para incomodar. É trazer para vocês o incômodo que esse processo de mudança está acontecendo no mundo inteiro, que precisa ser refletido e trazer essa mudança para vocês, que são jovens, que são médios, que são jovens adultos, são velhinhos que nem eu. Tá? Mas o que a gente precisa é, cada vez mais, prestar atenção, cada vez mais entender as mudanças que estão acontecendo no mundo e como elas impactam o seu cotidiano. Porque muita gente acha que não impacta, mas o processo de mudança impacta o seu cotidiano todos os dias. Muito obrigada. Diane, primeiro, obrigada demais. E é o que a gente está falando desde o início, todo esse conhecimento aqui sendo compartilhado, online, depois a gente distribui, mas nada substitui isso aqui, né? Essa emoção que a gente sente. E, assim, de fato, essa desconexão que acontece hoje, depois de 2 dias de muito ouvir, né, a gente fica vendo assim, o ambientalista falando do produtor rural, o produtor rural falando do ambientalista, coisas que convergem para o mesmo caminho. Todo mundo quer a mesma coisa e aí todo mundo quer ter razão, né? E parece que a gente não avança no Brasil nessa questão ambiental, de fato. O Luiz Mário, que trabalha com reciclagem, ele deu um dado assustador, que cada vez a gente está reciclando menos. Então, parece que
as pessoas não realmente compreendem que a diferença está em cada um. Em cada um. Né? Então, qual que é a tua visão disso? Não está funcionando, está raso demais, cada um está se fechando no seu mundinho. Isso eu acho que incomoda. Você está falando de provocação, né? E a minha geração, eu sou de 71, parece que está tudo muito estranho hoje, sabe? A gente está meio sem saber acho que é o cachorro que caiu do caminhão de mudança e a gente não está sabendo se posicionar. Né? Mulheres de meia idade como eu, por exemplo, às vezes eu falo, espera aí, qual que é o caminho, na verdade? Porque quando a gente busca na moçada o interesse, está tudo muito raso. E na nossa... É isso aí. Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, é o seguinte, você tem... A sociedade ela avança aos solavancos. Se você observar um perfil histórico de 2 milênios, tá? Você vai ver que a sociedade ela dá 3 passos à frente, 1,5 para trás. 2 passinhos, 1 para trás. Por quê? Porque a zona de conforto, mesmo que seja no meio do quentinho da merda, você está entendendo? Ela é muito atrativa. O processo de mudança da sociedade é muito lento, porque é mudança de paradigma. E a outra coisa, para ter avanço, precisa ter estratégias para isso. E as nossas estratégias de políticas públicas, elas não têm sido concertadas do ponto de vista de concerto, não com S e com C, de você juntar e conseguir falar assim, olha, vamos fazer isto, vamos fazer um projeto, vamos mudar a educação. Tá? Então, vou começar no ensino fundamental, porque não adianta, aqui não, aqui a gente quer começar no ensino superior. A gente não faz a mudança. Eu vou falar um negócio aqui que todo mundo quer me bater quando eu falo isso. A universidade não é para todos. Todos têm o direito de ter acesso à universidade, mas ele não é obrigado a ter curso universitário. Nós precisamos de muita gente de curso técnico que seja muito bom. Nós temos uma capacidade de emprego na área técnica enorme, muito mais do que... Hoje eu tenho um engenheiro trabalhando como técnico, ganhando como técnico. Porque a capacidade dele é só disso até agora. Eu tenho que treiná-lo muito para chegar a um nível de percepção disso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter estratégia. Para avançar, nós precisamos ter estratégias. E estratégias concertadas. Nosso desenvolvimento brasileiro vai caminhar para onde? Vai caminhar para cá. Então, eu tenho que pegar a política de educação, focar para cá. Pegar a política de estradas, cargas, logística para cá. Sabe, eu tenho que fazer, eu tenho que vetorizar. Não existe dinheiro para tudo, não existe movimento para tudo. Para ter sustentabilidade, eu preciso que o triângulo funcione. Eu preciso que o social esteja bem. O que é para o social estar bem? Eu preciso ter saúde, eu preciso ter educação, eu preciso ter habitação, eu preciso ter emprego. E o emprego não é você ter um trabalho fixo, é um emprego de carteira assinada, vamos dizer assim. É você ter a empregabilidade, você ter pequenos negócios. Cada dia, quem pensaria que o tamanho do mercado de cafés especiais no Brasil e no mundo era tão grande? Quantas empresas hoje têm de cafés especiais? Um monte. Quem pensaria, há uns 10 anos atrás, que você teria redes enormes de marmitas fits? Tem uma empresa em São Paulo que entrega no Brasil inteiro, congeladinha, sua marmitinha fits, 11,77. Chega na sua casa às 31, bonitinha, e você ainda vai lá no site, escolhe
seus menus que você quer, faz as combinações, eles entregam na sua casa 11, você paga no site, chega na sua casa 11,77, cada marmita do mês inteiro. Você tem muitos negócios novos que estão sendo criados exatamente pela oportunidade desse novo mundo. Agora, nós temos que ter capacidade de enxergar. A questão de você ter a dissociação, de um lado, o ambientalista fala do agricultor, o agricultor fala do ambientalista. É porque não se tem uma política clara. E aqui no Brasil, as pessoas acham que, a partir do momento que vestiu um uniforme de fiscal ou de um cargo, ou está dentro de um cargo público, ele pode fazer a opinião dele valer. Na política pública, o que vale é o que está permitido em lei. Só o que está autorizado na lei é que uma pessoa pode executar. A mim não é dado, se eu tiver investida num cargo público, o direito de obrigar ele a fazer o que eu penso. Então, por exemplo, eu acho assim mas eu acho que a gente está avançando muito. 5 anos atrás, a gente não tinha o instrumento da conciliação ambiental. Hoje eu tenho o instrumento da conciliação ambiental. Você cometeu um delito ambiental, vamos lá, você fez uma coisa, você pode fazer um acordo, tá, sem ser um TAC, uma conciliação ambiental, onde você recebe um abatimento na sua multa e você se obriga a fazer determinadas coisas. Você tem vários instrumentos hoje em que o CAR, por exemplo, para a área rural, foi um avanço enorme, o Cadastro Ambiental Rural, porque ele tem o quê? Ele tem o planejamento da propriedade. Tudo que ele vai fazer está lá dentro do CAR. As áreas que ele não pode te tocar, que são faixas de marginal de proteção, as florestas nativas. Hoje você tem um instrumento do crédito florestal, que é uma bolsa, que opera em qualquer lugar. Ele, por exemplo, é rico, tem umas fazendas lá grandes, né? Ele tem muita floresta. Ela é industrial, não tem floresta nenhuma e precisa. Ela tem uma produção de cannabis, que, aliás, está pagando bem para caramba, viu? Não, foi oficial, gente. Hoje, no Brasil, você pode produzir oficialmente, não para vender para fumar, mas para medicinal. Ela precisa de floresta. Você tem. Hoje tem a bolsa de crédito florestal. Ele vai lá, disponibiliza dentro do banco, tá? As áreas que ele tem, ela vai lá e compra. Eles dois acertam, fazem um contrato, você tem uma floresta preservada, um ativo florestal que compensa o dela. Então, hoje, você tem a bolsa, você tem hoje o crédito de logística reversa. Tá? Aqui no Rio tem uma plataforma onde eu negocio meus créditos de logística reversa. Em São Paulo também tem. Então, as coisas estão avançando. Agora, o avanço não é na velocidade, às vezes, que seria necessário. Jane, a gente pensa muito, porque quando a gente pensa assim, nossa, o tal do Mark lá fez o metaverso, né? Fez Facebook, Instagram, aí tem Steve Jobs, que tem uma grande empresa. Só que o que tem por trás deles não é aquele cara que nasceu no Brasil, no Espírito Santo, foi estudar em escola pública, não sei o quê, não sei o quê. São pessoas que foram estudar em Harvard, né? Tiveram uma boa educação. E tem uma coisa uma frase que eu detesto, que é o pensar fora da caixa. Eu acho horroroso, mas eu não vejo termo melhor do que isso. Como que a gente, brasileiro, a maioria de nós aqui, talvez estudou em escola pública, como que a gente vai pensar fora da caixa para brigar com essas pessoas lá fora, nessa área de tecnologia? Às vezes a gente está despreparado, às vezes nossos jovens também não têm essa preparação. É complicado, né? Por exemplo, quando eu saí do ensino médio, hoje eu tenho 24 anos, eu achava que
Eu achava que o único jeito de eu dar certo na vida é que se eu fizesse faculdade. Então, na escola, tipo, se você não faz faculdade, você não vai ter oportunidade de mercado de trabalho. Fiz 4 anos de faculdade e daí eu fui fazer um curso técnico em outra área completamente diferente, me apaixonei, estou trabalhando e sendo sucesso para mim. Para você ver que ainda assim, ainda hoje, eu vejo vários colegas meus lutando aí, trocando de faculdade, porque foi ensinado a gente desde sempre que a única oportunidade que você vai ter é se você fizer uma faculdade. Olha que loucura, ainda assim tem essa mentalidade. Eu sou dessa coisa, a universidade não é para todos. Tá? Esse negócio de universidade para todos não é verdade. Isso é uma mentira, é um fake político. Tá? Bem, mas, enfim, voltando à sua pergunta, como é que a gente compete? Na verdade, eu acho que tem muita coisa no Brasil que está sendo feita e que está a nível mundial já. Muita coisa. É que o brasileiro, ele tem o complexo de vira-lata. Ele só vê o que é ruim. O nosso jornal, nós não temos nada que fale das coisas boas. Nós temos uma mulher médica que ganhou, que ficou em 5º lugar no Nobel. Isso não saiu no jornal. Se eu não lesse, se fosse assinante da Economist, eu não sabia. Ela fez uma válvula para o coração específica, diferente. Então, assim... Gente, mas segundo o Nobel, ela compartilhou um Nobel. Então, é o seguinte... A gente tem muita coisa muito importante acontecendo. Mesmo na área de tecnologia, a gente tem alguns... Por exemplo, você tem alguns desenvolvedores que são extremamente criativos e que fazem coisas muito diferentes. Tá? Você tem, por exemplo, vários aplicativos, por exemplo, na área dele de lixo, que, por exemplo, localiza onde tem o lugar mais próximo para eu fazer a entrega o posto de entrega voluntária. Você tem aplicativos incríveis hoje. Tá? Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Na área de economia, tem muita coisa nova de tutorial para você aprender como você faz simulações de aplicação, cálculos atuariais. Tem muita coisa nova. Só que essas coisas se a pessoa não tem dinheiro para anunciar, não chega. Para ilustrar, assim, é que a gente olha sempre a grama do vizinho mais verde e, às vezes, esquece de olhar que aquela grama é sintética, né? E a nossa a gente tem que cuidar. Então, para não dizer que o brasileiro sempre pega o que é pior e esquece o que é melhor, eu tenho extremo orgulho, que tenho 2 colegas de trabalho, de trabalhar numa instituição de logística reversa, que é referência mundial. Tá? Somos o primeiro lugar no mundo fazendo logística reversa de embalagem de defensivo agrícola, onde todas as embalagens plásticas devolvidas são 100% recicladas, se transformando em novas embalagens, em novas tampas, e, após várias reciclagens, elas se tornam artefatos utilizados na indústria da construção civil, na indústria automobilística, cones, são 33 artefatos. A não ser no nosso site oficial, praticamente em lugar nenhum. A não ser quando somos convidados para um evento desse, praticamente em lugar nenhum. Nós temos um programa de educação ambiental para o ensino fundamental, alunos de 4º e 5º ano, reconhecido pela ONU como boas práticas dentro das 17 ODS. Nosso programa de educação ambiental atende a ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 12, Consumo e Produção Responsável. Então, a gente precisa ver o que a gente tem de bom dentro do Brasil. Nosso diretor-presidente viaja mundo vendendo o nosso know-how.
a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi escrito com as mãos do Instituto, que já fazia a logística reversa desde 2002, que começou lá em 92 na ECO, e que tomou uma proporção... Isso, mas ela começou antes da ECO, por instituições privadas. E nasceu, e em 2010 o INPEV foi convidado a contribuir com a edição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, por já ser referência mundial. Estavam. Ai, fugiu o nome aqui. A última conferência, a conferência mundial que teve agora, nosso diretor-presidente teve 2 falas na COP. 2 falas. A Alemanha tem a cada 2 anos a Feira Mundial de Tecnologia na área de resíduos. Tá? É a maior feira do mundo. Tá? E aí você tem, assim, vem todo mundo do mundo inteiro mostrar tecnologia e, logicamente, vender. Né? Ninguém está lá só para passear. Né? Eu fui para fazer avaliação para alguns clientes de pirólise e gaseificação. Tá? Mas, assim, mas tinha gente do mundo inteiro e tudo assim. E o Brasil, ele é muito tímido nisso. E o nosso país, a gente precisa também participar mais. Eu falo assim, a gente é muito tímido quando tem essas feiras mundiais. É o complexo de vira-lata. A gente acha que o nosso não é tão bom quanto o do vizinho. E, às vezes, o nosso é muito melhor e mais barato. Gente, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Claro. Luiz Mário, fica à vontade. Fiquei feliz em falar meu nome. Já ganhei o dia hoje. Uma pessoa notória, né? Com conhecimento e com tanta simplicidade. Antes de finalizar aqui, a gente quer agradecer muito você, Cátia, e todo o seu time, o Elias, o Paulo e a Zaire, que não estão mais presentes, doutora Diane. Essas pessoas, contra tudo, mas a favor de todos, trouxe um evento renomado para a nossa cidade. A gente conversando ali fora, entre empresários, entre profissionais liberais, as pessoas estão emocionadas com a força de vocês em ter feito esse evento e ter trazido para Linhares pessoas do nível da senhora, do Henrique Lobo, e tantos, o ex-ministro ontem deu um show aqui, e tantas pessoas que eram anônimas em nossa mente até há poucos minutos atrás e deixam de ser. A grande preocupação nossa, doutora, principalmente a minha, está sendo com a desumanização do mundo. As pessoas ficam felizes quando são atendidas pela URA e principalmente quando não tem um humano do outro lado, nem da linha, nem às vezes dos olhos. E eu não consigo planejar um mundo onde os relacionamentos humanos estão ficando tão fracos e tão perversos. Eu acredito muito em nossa raça, acredito muito em tudo. Sobre essa grande dificuldade de todo empresário que a gente chega e fala, está tão difícil arrumar pessoas para trabalhar, ninguém quer trabalhar. Hoje um empresário falou comigo que a culpa é da educação, as pessoas estudaram e não estão querendo ganhar pouco. E eu fiquei muito chocado com isso. O que está acontecendo é o seguinte, na minha área de atividade, que é logística, transporte, coleta de resíduos, enfim, operação de logística, os caminhões triplicaram o preço, o óleo diesel dobrou o preço, mas quando fala no aumento de salário de 12%, a gente quase morre. O que está faltando é valorizar melhor o ser humano. E com a pandemia, as pessoas começaram a valorizar muito aquilo que não é tocável, palpável. Hoje, o dinheiro que mais vale no mundo é a criptomoeda, que eu nunca vi uma. Né? O aplicativo que mais funciona, que mais transporta, não tem nenhum carro. Um cara que surgiu ontem aí, mais importante que o Ford. Foi o homem que inventou o carro, né? Mais importante, a Ford, que tem mais de 100 anos de mercado. Hoje, as pessoas não falam dela mais, falam da Tesla, que eu também nunca vi um carro dele. Então, a gente está percebendo que existem grandes pensadores no mundo reunidos nessas ilhas faraônicas por aí afora, fazendo, através dos meios de comunicação, através do logaritmo, que a gente mude nossa forma de pensar e se escravize. Se escravize ao ponto de não poder compartilhar uma opinião, como eu estou fazendo aqui. Hoje, nós temos a rede social, que, dependendo do que você coloca lá de manhã, à noite você está morto. Então, esses encontros, que são grandes fóruns, na verdade, traz um grande conhecimento. Queria que a senhora
ficasse mais em Linhares, viesse mais para cá, porque a gente está precisando ter coragem. A senhora estimula que nós tenhamos coragem. Então, fiquei muito feliz com a fala, acho que todos aqui, né? A gente ficou muito feliz com a fala. Eu agradeci muito a Kátia, né, em especial, que foi a pessoa que entrou em contato comigo pela primeira vez, a coragem dela deixar eu falar sobre isso, porque também não é qualquer lugar que deixam, não, viu? Querem que fale uma coisa mais técnica, mais objetiva, cujos resultados sejam auferíveis pelas pessoas que estão na plateia. Eu tenho tido a sorte de falar em alguns lugares bem interessantes sobre esse meu novo eixo de pensamento, né? Eu tenho escrito algumas coisas sobre isso. Eu acho assim que cada vez mais a humanização, por isso que as relações interpessoais estão cada vez mais necessárias no mundo do trabalho, porque está sendo perdido, porque as pessoas pensam no eu, ela não entende que se eu não ajudar ela a ser tão boa quanto eu não vou poder mudar para uma coisa mais interessante, porque eu não vou ter quem fique aqui. Então, o mundo é a corrente do bem. Não adianta você querer ir sozinho para algum lugar. Muito obrigada.